Vamos lá, queridos. Essa temática de transição demográfica ela é essencial para o assunto de população ou demografia. Como o próprio nome diz, a transição é um processo de metamorfose, de mudança, de evolução. Como a palavra aí é transição demográfica, então há um processo de mudança, de metamorfose, de transformação ou de evolução de uma sociedade, da característica de uma sociedade, dos indicadores sociais, dos indicadores econômicos, associado a toda uma caracterização, tá, social. E aí nós temos 4 etapas. Uma etapa chamada de fase tradicional ou pré-transição, tá? Um processo de estagnação quando ainda não se iniciou essa mudança, essa transformação ou essa evolução das características de uma sociedade, de um povo, de uma nação, perpassando aí por outras etapas, como a primeira fase, segunda fase, chegando até a terceira fase, que seria uma fase de estagnação, tá? Caracterizada aí por nações desenvolvidas, com a qualidade de vida elevada, com indicadores sociais e econômicos interessantes, com um estado de bem-estar social bem visível, joinha? Mas vamos lá. Fase tradicional pré-transição. Os países que estão inseridos nesse contexto de uma fase tradicional ou pré-transição, queridos, são países que irão apresentar as seguintes características. Uma taxa de natalidade muito elevada, tá? Nascem muitas crianças, morrem também muitas crianças, tá? Como morrem também muita gente por outros fatores. Então, aí a taxa de mortalidade será alta em geral e a infantil também será elevada. Consequentemente, a taxa de fecundidade será elevada e o crescimento vegetativo é baixo, ou seja, o crescimento da população é praticamente nulo. Por que nulo? Vamos analisar. E que países são esses que se inserem nessa fase tradicional ou pré-transição? São países subdesenvolvidos, pobres. Por exemplo, muitos países na África subsaariana se encontram nessa fase tradicional ou pré-transição, sem uma perspectiva, sem um viés evolutivo em relação às mudanças da caracterização do seu povo, da sua população, tá? Muitos países, Uganda, República Democrática do Congo, Somália, enfim, muitos países que estão assolados em guerra civil, que estão assolados por muitos problemas sociais como subnutrição, pobreza, enfim, corrupção. E aí eles irão apresentar uma taxa de natalidade muito elevada, vai nascer muita gente por diversos fatores. Quando nasce muita gente, muitas vezes é porque é uma população sem informação, é uma população que também não recebe de maneira tão facilitada muitos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. Tem muitos fatores que estão associados a essa taxa de natalidade muito elevada. A taxa de mortalidade também é muito elevada. Por que ela é muito elevada? É um país, ou são países que irão apresentar uma expectativa de vida ou esperança de vida baixa. Essa expectativa de vida baixa é muito em virtude a poucos avanços e investimentos na área da saúde, tá? Nas áreas sanitárias, higiênicas. A mortalidade infantil também será elevada. Doenças que hoje, em pleno século XXI, muitos países já erradicaram, será muito constante nessas nações subdesenvolvidas que se encontram nessa fase aí de tradicional ou pré-transição. Doenças como pólio, que gera aí a paralisia infantil, doenças como malária, febre amarela, tá? Doenças como tuberculose. Então, algumas doenças que alguns países já erradicaram ou irão apresentar alguns surtos esporádicos ou em períodos específicos, em muitos países africanos da África subsaariana, será algo constante ao longo do ano, levando assim a uma taxa de mortalidade infantil muito elevada. Joinha, belezinha? Um outro aspecto é a taxa de fecundidade. Se a taxa de natalidade ela é elevada, consequentemente a taxa de fecundidade também ela é elevada. Joinha? Então eu tenho aí taxa de natalidade elevada, mortalidade alta, fecundidade também elevada, alta. E o crescimento, queridos, vai ser baixo. O crescimento populacional
ou vegetativo ou natural, ele será baixo ou nulo. E por quê? Porque tanto nascem muitos como morrem muitos. Como tem aí uma proporção muito próxima da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, o crescimento vegetativo será praticamente nulo também. A população nem irá crescer, mas também não irá diminuir. Ela permanece ali, tá, num crescimento muito baixinho ou quase nulo. Joinha? Belezinha? Depois entra aí uma outra etapa dessa transição demográfica, que seria a primeira fase, demonstrando assim já um país que está modificando, que está também alterando algumas características gerais da sua sociedade, no que concerne indicadores sociais, indicadores econômicos, qualidade de vida. E aí a gente vê uma taxa de natalidade elevada e mortalidade em queda. Essa taxa de natalidade elevada é por todo um aspecto cultural e enraizado e que sofre também de consequências oriundas de uma fase tradicional ou pré-transição. Então é difícil de uma hora para outra uma sociedade, um país se adaptar a, por exemplo, a família ter um número menor de filhos. Vai depender de vários fatores que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Contudo, queridos, essa primeira fase é marcada por investimentos, por políticas públicas direcionadas para o setor da saúde, para o setor sanitário e higiênico. Joinha, saneamento básico, vacinação em massa. Tanto a vacinação em massa como investimento em saneamento básico irá fazer por onde diminuir drasticamente o número, sobretudo da mortalidade infantil. Doenças que outrora levavam ou acarretavam em muitas crianças ao óbito, não será mais tão frequente assim, tá? Não será mais tão frequente assim. De igual maneira também, durante esse período de investimento inicial na área da saúde, na área do saneamento e nos setores de higiene, que as taxas de crescimento populacional, que as taxas de crescimento vegetativo vai dar um boom, vai dar uma explosão. E por que vai dar uma explosão? Porque nós teremos uma taxa de natalidade elevada com a queda da mortalidade. Então, se eu tenho natalidade elevada e mortalidade em queda brusca, consequentemente a população está crescendo, está nascendo mais pessoas do que morrendo. Então, cai o número de mortes e continua nascendo muita gente. E aí a população geral, a população absoluta tende a crescer. Tá? Por isso que um tópico importante dentro dessa primeira fase da transição demográfica é o que nós chamamos de boom demográfico ou explosão demográfica. Belezinha? Exemplos de países que irão se caracterizar, ou que estarão inseridos dentro dessa primeira fase, a gente pode citar aí países que estão em desenvolvimento, países emergentes, países em transição, tá bom? Mas é muito interessante essa primeira fase porque mostra toda uma modificação, sobretudo de investimentos do setor público, de políticas públicas em relação a uma sociedade específica, a um povo específico. No Brasil, queridos, essa primeira fase ocorreu entre as décadas de 40 a 70 do século 20. Entre 1940 e 1970, o Brasil passou por um boom demográfico. Esse boom, essa explosão demográfica, queridos, atenção, foi de mais de 130%. Então a população brasileira mais do que dobrou. Era praticamente de 40 milhões em 1940 e passou a ser 91, 95 milhões de habitantes em 1970, no intervalo de 30 anos. Então um intervalo muito pequeno e um crescimento muito grande. O que explica isso, queridos? Tá? Isso é explicado sobretudo por investimentos maciços em vacinação, em massa, na área da saúde, tá? E também nas áreas sanitárias e higiênicas, fazendo por onde que, sobretudo, a mortalidade infantil tenha sofrido uma queda abrupta durante esse intervalo de tempo. Então, doenças que outrora eram muito comuns no Brasil e que levavam a muitos óbitos, sobretudo na taxa de mortalidade infantil, deixou de ser, ou não foi mais tão frequente.
Joinha. Então, taxa de natalidade elevada, mortalidade em queda, gera aí uma explosão demográfica ou crescimento vegetativo repentino, marca a primeira fase. A segunda fase de uma transição demográfica de um país, de uma nação, é marcada pela queda da taxa de natalidade. Agora a taxa de natalidade cai, a taxa de mortalidade continua em baixa, e aí, consequentemente, nesse caso, há uma queda no crescimento vegetativo. O crescimento populacional não será mais elevado como na primeira fase, e não será mais nulo ou baixo na fase tradicional ou pré-transição. Será um crescimento moderado. Esse crescimento, queridos, moderado, é em virtude de taxas de natalidade e mortalidade muito próximas. Então, como eu tenho uma taxa de natalidade e de mortalidade muito próximas, consequentemente, o crescimento vegetativo é pequeno, porque praticamente nasce o mesmo número de pessoas que morrem, tá? Então há uma constância, mas mesmo assim a natalidade se torna maior do que a mortalidade, por isso que o crescimento vegetativo ainda é visível, chamado de moderado. Nesse caso é o Brasil. O Brasil hoje se encontra nessa segunda fase da transição demográfica. Queda na taxa de natalidade, queda na taxa de mortalidade e queda também no crescimento vegetativo. Joinha. E por último, aí seria já uma etapa de um país desenvolvido, estagnado aí nessa transição demográfica. É muito comum em nações desenvolvidas, que tem aí 3 pontos bem definidos. Primeiro ponto, natalidade em baixa. Natalidade baixa. Segundo ponto, mortalidade baixa. E terceiro ponto, crescimento vegetativo nulo ou negativo. Note que esse crescimento populacional, vegetativo ou natural, ele se assemelha muito à fase tradicional ou pré-transição, mas aí são 2 extremos. Enquanto na fase tradicional ou pré-transição, o crescimento vegetativo é baixo em virtude de uma aproximação do número de natalidade e de mortalidade em alta, os 2 indicadores, na terceira fase será, no caso, uma aproximação desses 2 indicadores em baixa. Tanto nasce pouca gente, como morre pouca gente. Consequentemente, como a diferença aí é baixa, o crescimento populacional é nulo ou negativo. Joinha, tranquilaço, belezinha. Então, queridos, é um ponto fundamental dentro da temática de demografia. Compreender essa transição demográfica de forma teórica, que a partir dela vocês conseguirão interpretar e analisar gráficos, tabelas, tá? Infográficos. Também poderão analisar todo um perfil etário, tá bom? Belezinha? Toda uma pirâmide etária de uma nação, de um país. Joinha.